A história da Kelly começou com uma forte paixão e um grande desejo de constituir uma família. Foi uma cerimônia linda, uniu as famílias, festa, igreja. Como a maioria dos casais, também foram essas as motivações para o enredo do Sandro. Mas foi sem um final feliz. Foi uma experiência muito difícil, né? Por conta de nós termos casados muito novos e, né, não ter tido muita experiência, formação com relação ao que era, né, o matrimônio. O Silvestre teve uma experiência de casamento muito diferente do que imaginava ser uma vida a dois. Durante o noivado e o namoro, nós se relacionava numa boa, sem briga, sem discussão. Só que a partir do momento que nós casamos, acho que depois de uns 45 dias, começou muito ciúme da parte dela. Estas 3 histórias se encontram em um ponto comum. Por motivos diferentes, elas não deram certo. Então a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro, mas não tinha amor. A gente era uma preocupação, um querer bem, mas não tinha o amor mesmo de homem e mulher, não tinha. Entrar na igreja para se casar novamente parecia uma realidade distante. Mas o Código de Direito Canônico prevê algumas circunstâncias em que se torna nulo o casamento. Ou seja, perante a Igreja Católica, aquela união sacramental nunca teria acontecido. Estar diante do altar para se casar conforme as leis de Deus tornou-se um sonho possível. Depois de dar entrada na nulidade matrimonial, o Sandro conheceu a Priscila e, nesse tempo, a amizade ficou colorida. Foram 7 anos até que a decisão saísse. Foi quando a gente resolveu, né? Se a gente queria se casar, algo mais sério no futuro, se era isso que Deus queria para nós, a gente queria esperar até quando saísse a nulidade, para que a gente pudesse começar a namorar. A Kelly procurou o tribunal eclesiástico depois que o filho foi para a catequese. Se informou do que era e a importância que aquele papel teria para ela. Foi um processo demorado, difícil, mas que em nenhum momento eu pensei em desistir. Por quê? Porque essa comunhão com a igreja para mim é muito importante. Silvestre estava disposto a começar uma nova vida e, por isso, a decisão de relembrar as tristezas do passado. Para mim foi mais difícil escrever a história, porque eu relembrei tudo o que passou na minha vida, tanto alegria como tristeza. Hoje já são 6 anos casado com a Priscila, 2 filhos e muitas recordações nas fotos do grande dia. A imagem da Sagrada Família em um lugar alto da sala para lembrar o exemplo que deve ser seguido. Sonhos do passado que se concretizaram. O que a gente está vivendo hoje faz parte de um sonho, assim, que antes de ser um sonho nosso, era um sonho de Deus para nós, né? Cristiane foi ao encontro de Silvestre e agora dividem a mesma história. É uma oportunidade que Deus me deu, uma segunda chance. Todo mundo, acredito, tem a sua segunda chance e eu tive a minha. Kelly enxerga o futuro lá na frente, mas sem as frustrações do que aconteceu no passado. Eu sonho em ter uma família, mais filhos e assim, o casal ele tem que um agregar o outro, né? Ele tem que um edificar o outro. Caminhos que pareciam tortuosos, mas a busca para cumprir a vontade de Deus se mostraram simples. Se tivesse muito acompanhado com psicóloga, com oração, pelas pessoas da comunidade. Foi difícil, mas a gente sabe que a vontade de Deus nem sempre é o caminho mais fácil, né? Para Kelly, um dia que não existiu. No dia que eu recebi a nulidade, no dia que eu recebi o veto, eu queimei tudo. Fotos, até mesmo minha com meu filho. Porque se não existiu para a igreja, porque a nulidade, ela diz que o casamento não existiu. Então, se o meu casamento não existiu para a igreja, não tem por que ele existir para mim.